Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma alegria ter você aqui para mais uma pregação deste nosso retiro. A oração como uma relação de amor. Não podemos entender a oração como não podemos entender a oração como meras palavras. É preciso entender a oração como uma relação de amor. Então, a oração não é só falar algo com Deus. A oração não é falar algo vazio com Deus. A oração é relacionamento. Então, quando você entende isso, muda tudo. Muda tudo. Então, para muita gente, oração é obrigação. Então, por isso que é chato para muita gente. Por que é chato a oração para muita gente? Ah, rezar é chato. Por que você chama seu filho para rezar e ele fala, ah, mãe, rezar não? Porque ele acha que oração são palavras somente. Ele acha que oração é simplesmente uma decoreba. Ele acha que oração é simplesmente cumprir um rito. Sendo que oração é relacionamento. É como se, na verdade, podíamos até mudar. Filho, vamos nos relacionar com Jesus agora? Vamos entrar em relacionamento com Jesus? Ficaria até difícil de a pessoa dizer, né? Você quer se relacionar com Jesus? E ela dizer para você, não, não quero. Ficaria até difícil de dizer uma coisa dessa. Então, oração é relacionamento. Como alcançar este estado? Através da prática da oração. Exercitando o organismo espiritual que possuímos na nossa graça batismal. Então, como é que você vai ter esse trato? Como é que você vai chegar a um estado de união com Deus, de relacionamento com Deus? Através da sua graça batismal. O teu batismo deu tudo o que você precisa para você se relacionar com Deus. Então isso é uma coisa muito bonita, né? O batismo me deu tudo o que eu preciso para eu me relacionar com Deus. Por meio deste trato de amizade, colocamos em ação essa graça que nos pertence, que é nossa, que colocamos em ação por nossa vontade, que alcançará a Deus. Então, trato de amizade. Oração é um trato de amizade com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em João, Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 13 a 15. Versículo de 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Gente, essa palavra de Jesus ela é tão linda. Jesus chamando o Frei Gilson de amigo dele. Jesus chamando você de amigo dele. Você não tá fraco, não. Jesus é teu amigo. Jesus é aquele que é teu amigo. Isso aqui não é uma coisa que eu estou criando. Isso é uma coisa que está escrito na tua Bíblia. Então significa que eu vos chamo de amigo, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Agora vá para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então Jesus escolheu você para ser amigo dele. Jesus quer ter relacionamento com você. Todo homem de Deus é chamado ao relacionamento com ele. Todo homem de Deus é chamado a ser amigo de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Você é chamado a ser amigo de Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia agora em Tiago. Vamos abrir uma palavra linda da Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23.
Assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa linda. Abraão foi chamado amigo de Deus. Irmão e irmã, um homem, Abraão, o nosso pai na fé, foi chamado amigo de Deus. Veja, desde o Antigo Testamento, Abraão já recebeu este título, amigo de Deus. Inclusive, vamos abrir, porque está escrito aqui que Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Então, na verdade, Tiago, ele pega essa palavra e ele diz, Tiago 2:23, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Tá vendo? Quer ver outra pessoa que foi chamada amiga de Deus no Antigo Testamento? Abra sua Bíblia agora em Êxodo. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 11. O Senhor se entretinha com Moisés face a face. Essa palavra, ela é extraordinária. O Senhor se entretinha com Moisés face a face. Isso aqui mostra o quê? Relacionamento. Moisés era alguém que Moisés tinha relacionamento com Deus. E olha que bonito, a Bíblia chega a destacar, face a face, era relacionamento de intimidade. Quando eu me relaciono com alguém, eu fico face a face com essa pessoa. Então quando a Bíblia diz, Moisés se entretinha com Deus face a face, ele está querendo dizer que Moisés conversava com Deus. E se nós abrirmos a Bíblia aqui no livro do Êxodo, nós vamos ver isso com muita frequência. Moisés conversando com Deus, Moisés batendo papo com Deus, e algumas vezes Moisés até brigando com Deus. Moisés se entretinha com Deus. Na verdade, o texto ainda diz: o Senhor se entretinha com Moisés face a face, porque a iniciativa sempre é de Deus. Como um homem fala com seu amigo. Está aqui, está na sua Bíblia aí, Êxodo 33, versículo 11. Como um homem fala com seu amigo. Então, olha o que a Bíblia está destacando. Deus falava com Moisés como um homem fala com seu amigo. Isto é oração, minha gente. Este trato aqui que nós estamos vendo de Deus com Moisés é o trato que Deus quer ter com você. Um trato de amizade. Assim como você conversa com um amigo na terra, é assim que Deus quer que você converse com ele. Trato de amizade, diálogo, conversa. Deus se entretinha com Moisés face a face. Então Deus quer que a oração sua seja um face a face com Deus. E você vai ter ele como seu amigo. Você vai falar com ele como você fala com um amigo. Eu convido você a pensar nos seus amigos. Seus amigos de infância. Pensa nos seus amigos de infância. Eu estou pensando agora nos meus amigos de infância. Eu me lembro que eu passava a madrugada inteira conversando com meus amigos de infância. Quem nunca fez isso? Eu me lembro que a gente assistia filme até tarde, a gente fazia alguma coisa junto até tarde, mas depois desligava a luz e a gente ficava conversando. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. E amigo a gente tem assunto, né? Amigo a gente tem assunto. Então conversa vai, conversa vem. E ali a gente conversava. E ali às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, às vezes 6 da manhã não tinha dormido ainda. Quem nunca viveu isso? Você se entretinha com o seu amigo. É bom conversar com o seu amigo. Era isso que estava acontecendo aqui com Moisés. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um amigo, como um homem fala com seu amigo. Isto é oração, relacionamento, face a face.
Amém? Eu volto ao livro. A oração é um trato de amizade entre Deus e nós. E pode ser praticada a qualquer momento. E pode ser praticada a qualquer momento. Porque veja, esses meus amigos da infância, eu já perdi até um pouco do contato com eles. Tenho pouquíssimo contato com meus amigos da infância, que eu os amo muito até os dias de hoje. Aliás, eu tenho 2 amigos da infância que os dois eu tive a graça de casar. O meu amigo Hélio e o meu amigo Clayton. 2 amigos que eu tive a graça de casar, amigos de minha infância. A oração é um trato de amizade entre Deus e nós e pode ser praticada a qualquer momento. Veja, eu perdi o relacionamento com esses meus amigos da infância, porque a minha vida mudou muito. Os amo ainda, mas a minha vida mudou muito. Perdi o relacionamento. Agora, com Deus, você pode ter o relacionamento de amizade todo instante, toda hora. Por quê? Por quê? Porque Ele está com você a todo momento. Ele está com você a toda hora. Não importa se a tua vida muda, Ele está com você o tempo inteiro. Olha o que o Frei Maria Eugênio vai dizer. Quando uma criança olha para o tabernáculo e envia um beijo para Jesus, o que ela está fazendo? Ela está fazendo oração. Este é um ato de oração. O gesto envolve algo, um elemento espiritual, e isso é o essencial. Uma criança que manda um beijo para Jesus, ela está rezando. Que importa o gesto, diríamos? Que importa a aparência? Alguém podia perguntar, mas o que importa o gesto? O que importa a aparência? E essa criança fará mais tarde a oração com imagens, mais tarde a fará com a sua inteligência. A oração é isso, o exercício dessa graça que está em nós. Não é outra coisa. É necessário que, pelo menos nesse ponto, tenhamos uma ideia clara, que saibamos colocar os valores em sua ordem. E o grande valor é a graça batismal. O exercício mais importante é justamente o dessa graça batismal. Então, oração é colocar em prática a graça batismal. Esse exercício vai, evidentemente, se revestir de outras coisas, pois nossa graça, que nos é dada, não é um brinquedo. Não é um tesouro. Não é uma joia que carregamos em nossa alma. É algo que está enxertado em nossas faculdades. O sobrenatural em estado puro, a graça batismal em estado puro, sozinha não existe. O que o Frei Maria Eugênio está nos ensinando? Que a oração, ela atua em você. A oração não é algo que acontece fora de você. Não é um negócio sobrenatural que vem sobre você. Não, Deus se utiliza de você, das suas capacidades, das suas faculdades. Em certos séculos, divertiram-se tentando entender o que era o amor puro. Isso provavelmente provava que não sabiam o que não havia lido a teologia. O amor puro, totalmente puro, é algo que não existe. O amor está sempre no humano. Deus existe em si mesmo, mas a nossa graça está integrada ao humano, enraizada ao humano, em nossas faculdades, não apenas de forma superficial, mas profundamente. Então veja, essa graça batismal, ela atua em você. Você está entendendo? Então essa graça batismal, ela está em você. Com o seu jeito, com o seu temperamento, com as suas capacidades. Então a graça, por isso que cada um é cada um. O jeito que Frei Gilson se relaciona com Deus é só Frei Gilson que se relaciona com Deus. O jeito que Padre Pio se relacionava com Deus é só Padre Pio que consegue se relacionar com Deus do jeito que ele se relacionava, porque nós somos únicos. A graça batismal, ela age no nosso humano, ela age com a nossa história, ela age com o nosso temperamento, ela age com a nossa vida. Assim, as virtudes teologais, que se integram nas nossas diversas faculdades, precisam de uma faculdade humana para se manifestar.
O exemplo da criança que manda um beijo a Jesus presente no tabernáculo, a Jesus no tabernáculo, ilustra exatamente isso. É o ato da virtude teologal. O ato da virtude de caridade manifestando-se através da atividade das faculdades humanas. A oração reside nesse trato de amizade, no encontro da alma com Deus. No encontro da nossa graça com o Espírito Santo, com Deus, através de uma atividade que assume diversas formas a cada momento. Reservamos o nome de oração para esse comércio íntimo. E faremos isso conforme nossos temperamentos, faremos isso conforme a idade do sujeito. Você está entendendo? Então você vai errar, você vai rezar conforme o seu temperamento, você vai rezar conforme a sua idade. Então uma criança que manda um beijo para Jesus, ela está rezando de acordo com a sua idade. Você reza de acordo com o seu temperamento, você reza de acordo com a sua idade. Então a criança pequena o fará como eu indiquei, o jovem o fará de certa maneira, tal temperamento de outra forma, o artista o fará com seus dons artísticos. Então artistas, eu que tenho o dom de cantar, quantas vezes eu na oração quis cantar para Jesus? Então cada um vai se expressando conforme o seu dom, conforme o seu temperamento, conforme aquilo que ele é. Por assim dizer, um intelectual, ele vai se expressar na oração com seus dons, mas sempre como um veículo, por assim dizer, para a nossa graça entrar em contato com Deus. Isto é a oração, nada mais. É essa comunicação com Deus pela oração é essencial. Então o que você está aprendendo agora? Você se relaciona com Deus do jeito que você é. Então eu não tenho que chegar na oração e mascarar. Eu não tenho na oração que mostrar o que eu não sou. Eu não tenho que na oração colocar uma máscara diante de Deus e me mostrar uma pessoa diferente. Não, não, você tem que ser do jeito que você é, você tem que ser você. Porque Jesus sabe quem é você, Deus sabe quem é você. Então a oração é o lugar onde você se joga. Onde você mostra quem você é. Aliás, dificilmente você mostra quem você é para as pessoas. Dificilmente. O lugar onde mais você mostra quem você é dentro da sua casa. É dentro da sua casa que você se sente à vontade. É dentro da sua casa que você usa uma roupa mais leve. É dentro da sua casa que você brinca como você quer. É dentro da sua casa que você fala e sabe que lá todo mundo te compreende. Então, no seu trabalho, você, querendo ou não, carrega uma máscara. Na sua faculdade, na sua escola, na rua, na igreja, a gente carrega uma certa polidez, um certo respeito humano. Nós não nos revelamos totalmente para todo mundo. O lugar que mais nós nos revelamos é dentro de casa. Quem mais conhece você é quem mora com você. Agora, que a oração seja o lugar que a gente mais se revela. Porque nem para quem mora com a gente fala tudo. Eu não falo tudo para os irmãos que moram comigo. Os meus irmãos conhecem muita coisa do Frei Gilson, mas eles não conhecem tudo. Porque eu não falo tudo dentro de casa. Tem coisas que eu só falo para Deus. Então a oração é esse lugar onde você pode falar tudo. Aonde você não precisa esconder nada. E por isso é libertador. A oração é um lugar onde eu tenho confiança. E veja, é onde eu posso falar tudo e eu sei que tem alguém me escutando. Eu não estou falando com parede. Eu não estou falando comigo mesmo. Não estou falando comigo mesmo. Eu não estou falando com parede. Eu não estou a portas fechadas falando com ninguém. Não, eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Deus, Ele me escuta. Eu não preciso mentir. Eu não preciso enganar. Eu não preciso esconder nada. Ele vai saber de tudo que eu sou, de tudo que eu estou passando. E isto é oração. Eu não preciso esconder nada. Assim como de um grande amigo. Você não esconde nada.
Consideremos então como a oração deve se desenvolver. A oração deve se desenvolver, exigindo certas disposições morais. Não é um simples jogo intelectual. A oração não é um simples jogo intelectual, ou mesmo puramente espiritual. Não é um simples jogo de nossas faculdades, de nossas possibilidades. Veja, aprende isso. O primeiro requisito para a oração, o primeiro princípio da oração é que você precisa mudar de vida. Não reza direito quem não quer mudar de vida. Então preste atenção, para que você reza? Você reza para ser melhor. Se você não quer ser melhor, então não tem para que rezar. Você reza para ser melhor. Você reza para amar mais. Você reza para ser mais paciente. Você reza para ser mais bondoso. Você reza para amar mais a Deus e mais os seus irmãos. Se você não quer ser melhor, não tem por que você rezar. A oração verdadeira só é aquela que transforma você. A oração verdadeira é aquela que muda sua conduta. É aquela que muda sua vida. Então eu, Frei Gilson, com 14 anos, quando eu comecei a rezar de verdade, eu pude ver minha vida sendo transformada. A oração transforma, a oração transforma. A oração deve se desenvolver exigindo certas disposições morais. Não dá para orar e continuar do mesmo jeito. Não dá para orar e continuar no pecado. Não, a oração precisa me tirar da minha vida errada. E é na oração que eu vou dizer: Jesus, eu estou pecando. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Jesus, eu preciso sair dessa situação de pecado. Na oração nós vamos mudar de vida. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 6. Mateus 6, de 5 a 6. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. O que Jesus está falando? Não adianta rezar para parecer bonitinho. Não adianta rezar para parecer bonitinho, não. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, pelo contrário, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai que vê um lugar oculto te recompensará. Então você não reza para se amostrar, você não reza da boca para fora, você não reza somente externamente, precisa rezar com o interior, precisa rezar com o coração. Agora vai em Mateus 15, vamos mais para frente, Mateus 15. Mateus 15, de 7 a 8. Mateus 15, de 7 a 8. Hipócritas. E veja que Jesus fala que é uma hipocrisia quando a gente não reza bem. Hipócritas. É bem de vós que fala o profeta Isaías. Aí Jesus começa a falar, o profeta Isaías já tinha falado de vocês. O que o profeta Isaías falou? Este povo somente me honra com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Olha o que Jesus está falando. Essa oração que vocês fazem não está adiantando de nada, porque o coração de vocês está longe de mim. O coração de vocês não muda de vida. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Esse é o primeiro requisito para rezar bem. Eu preciso rezar com o coração que quer mudar, o coração contrito, o coração arrependido, o coração humilhado. Se eu não quero mudar de vida, esta minha oração é vã, esta minha oração é hipócrita. Então uma pessoa que começa a orar e não quer mudar de vida, oração vã. Uma pessoa que quer orar e não quer mudar de vida, hipócrita.
Então essa oração que nós estamos fazendo na madrugada, ela tem que gerar mudança em nós. Ela tem que gerar mudança em mim. Se eu sou muito nervoso, eu tenho que ser paciente. A oração tem que me fazer ser paciente. Se eu sou aquela pessoa que guardo muita mágoa no coração, esses rosários na madrugada, a oração que eu faço, ela tem que me gerar perdão para as pessoas que eu preciso perdoar. Se quando eu comecei a orar, eu estou no pecado do adultério, essa oração tem que me tirar do adultério. Porque senão é hipocrisia. Porque senão é vã. Leia de novo. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam. Agora abre a sua Bíblia, vamos para Mateus 23. Mateus 23. Porque aqui Jesus vai pegar mais pesado ainda. Mateus 23, 27 a 28. Mateus 23, de 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja que Jesus chamava aquele povo de hipócritas. Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres, de toda espécie de podridão. Olha o que Jesus está falando. Por fora vocês são bonitinhos. Por fora vocês são belos. Por fora vocês são formosos. Mas dentro de vocês tem cadáver. Dentro de vocês tem imundice. Dentro de vocês tem sujeiras. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens. Por fora vocês parecem justos diante dos olhos dos homens. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e estáis cheios de iniquidade. Veja, homens que não rezavam direito. Essa é uma oração vã. Esta é uma oração hipócrita. Irmão, irmã, você não pode ser um sepulcro caiado. Por fora você é bonito, por fora você reza, por fora todo mundo vê você rezando, por fora todo mundo vê você indo para a missa, por fora todo mundo vê você fazendo a procissão, vê você fazendo a novena, só que a tua vida não muda, a tua vida não muda. Ei, alguma coisa está errada. Aliás, o Jesus diria para você e para mim a mesma coisa: hipócrita, hipócrita. Você reza para quê? Para os outros verem você? Para que você está indo para a missa se você não quer mudar de vida? É para os outros te ver? É para você cumprir preceito somente? É para cumprir uma obrigação? É para não ficar para não ficar com peso na consciência? Para que você reza? Se o coração está distante. Mateus capítulo 7, versículo 21. E essa palavra é mais pesada ainda. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que reza vai para o céu. Não, na verdade, todo aquele que reza vai para o céu. Mas não vai entrar no céu quem não reza direito. Porque o que é rezar direito? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o que é oração? Oração é fazer a vontade de Deus. Oração é mudar coração. Oração é sair da sua vida de pecado e entrar para um relacionamento com Deus que te muda, que te transforma. E caso contrário, se eu não quero mudar de vida, então eu sou sepulcro caiado. Se caso contrário eu não quero mudar de vida, então eu sou hipócrita. Hipócrita. E aí a palavra está determinando, então não é porque você está dizendo Senhor, Senhor, Senhor que você vai entrar no céu. Podia mudar aqui, nem todo aquele que vai para a missa vai para o céu. Nem todo aquele que reza rosário vai para o céu.
Claro que não. Porque quem é que vai entrar no céu? Não só aquele que reza rosário, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, é quando você atrela a tua oração à tua vida. É quando você muda de vida. É quando você faz a vontade do Pai. Então tem muita gente rezando, mas não muda de vida. Tem gente que vai para missa de domingo, mas antes de chegar em casa vai encher a cara no bar. Ora, que missa que você foi, meu filho? Que missa que você foi, meu filho? Tem gente que vai na missa para brincar. Eu me lembro de um dia eu celebrando uma missa. Era uma missa de crisma, e isso me doeu tanto o coração. Eu estava distribuindo a comunhão para as crianças, para os adolescentes. E um homem na igreja que parece que apareceu ali só porque alguém estava crismando, mostrou-se ser aquele homem que nunca vai para a igreja, mas foi naquele dia. E quando eu dava a Eucaristia para aqueles adolescentes, eu ouvi ele brincando e rindo. Ah, mas por que que só o padre bebeu vinho? Nós queremos beber vinho também, padre. Nós queremos beber também. E do jeito que ele falava, era um jeito que ele não sabia que ele não sabia que ali era o sangue de Cristo. Ou seja, tem pessoas que estão na igreja que não sabem nem o que estão fazendo ali. Então não é toda a oração que vai salvar você. A oração que vai salvar você é aquela que transforma a sua vida. Então eu quero perguntar para você, o que adianta eu ir para a missa, mas chegar em casa do mesmo jeito? Há anos que eu estou indo para a missa, há anos que eu estou indo para a missa, há anos que eu rezo, há anos que eu rezo, mas e o pior é quando a pessoa vai para a igreja e ela volta para casa pior. Tem gente que vai para a igreja e vai ficando pior. Então tem uma coisa muito errada aí. Tem uma coisa muito errada aí. Cada vez que você fosse para a igreja, você tinha que ficar melhor. A tal ponto de teu marido, por exemplo, que não gosta de igreja, a tal ponto que ele deveria dizer assim para você: olha, mulher, eu não sou fã de igreja. Mas a verdade eu tenho que reconhecer. Toda vez que você vai para essa igreja, você volta uma mulher melhor para mim. Toda vez que você vai para essa igreja, você volta uma mãe melhor, você volta uma mulher melhor, uma esposa melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor. Então, eu não gosto de igreja, mas esse negócio de igreja está fazendo bem para você. Era essa a conclusão que as pessoas deviam chegar. A conclusão de que quanto mais eu rezo, melhor eu fico. Quanto mais eu rezo, melhor eu fico. Eu desejo isso para você. Eu desejo isso para você. Quanto mais rosário você rezar na madrugada, você melhor ter que ficar. Amém? Porque se não te muda, alguma coisa está errada. Há uma ação, volta ao livro, há uma ação de Deus para conosco, pois a comunicação é recíproca. Não somos apenas nós que fazemos a oração. Não somos apenas nós que trabalhamos na oração. Claro que a oração é trabalho teu, é você também ter que se dedicar, você também tem que fazer sua parte, mas a oração é Deus que trabalha em você. Então, o bonito da oração é isso, é Deus trabalhando em nós, e isso é oração, Deus vai trabalhando em você, e se você deixar, se você rezar direito, Deus vai trabalhando em você. E como é que Deus trabalha em nós? Fazendo de nós um vaso novo, tirando de nós tudo que não presta. Deus então vai trabalhando em você, Deus vai santificando você, Deus vai agindo na sua vida, Deus vai mudando a sua vida, Deus vai transformando a sua vida. Isto é oração, é Deus que vai trabalhando em mim. Jesus vai tirando meu orgulho, vai tirando minha vaidade, vai tirando meu orgulho, vai tirando meu egoísmo, vai tirando minha mentira, vai tirando tudo. Deus vai trabalhando em você, Deus vai trabalhando em você. Ai, é tão bonito quando a gente vê Deus trabalhando na gente. Ah, o tanto que Deus já trabalhou em mim, gente. Tanto que Deus já trabalhou. E o tanto que eu preciso rezar mais, porque Deus precisa trabalhar mais em mim. Eu preciso deixar Deus trabalhar mais em mim.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Há também diversas operações. Há também diversas operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus opera tudo em todos. Deus trabalha em todos. Deus opera tudo em todos. Tá vendo? Em mim e em você é Deus quem trabalha, é Deus quem opera, é Deus quem opera tudo em todos. Deus vai trabalhando nas nossas almas. E a oração é o canal que Deus pode trabalhar. Então, veja a importância da oração. Uma pessoa que não reza, Deus não tem acesso a ela para trabalhar naquela alma, para trabalhar naquela vida, para melhorar aquela pessoa. A oração transforma você. A oração faz você um santo. O que é um santo, gente? É uma pessoa que foi totalmente trabalhada por Deus. Francisco de Assis, o jeito que ele morreu, ele não era daquele jeito. Lembra que Francisco de Assis era apegado a dinheiro, era apegado a status, era apegado às coisas do mundo, mas Deus foi trabalhando em Francisco de Assis, foi trabalhando em Francisco de Assis, e quando ele morreu trabalhado por Deus. Deus operou maravilhas em Francisco de Assis. Então o que é um santo? É uma pessoa que rezou, é uma pessoa que se deixou transformar, era uma pessoa que se deixou santificar, é uma pessoa que foi trabalhada por Deus. Deus operou maravilhas nessa pessoa. Então, quanto mais a gente rezar, e quanto mais a gente rezar direito, mais Deus vai trabalhar em nós. Isso é lindo. Nestes 40 dias que nós estamos vivendo, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Só eu sei o que Deus está trabalhando em mim. Só eu sei. Deus está trabalhando em você. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente, veja, Deus iniciou uma obra em você. Eu não sei quando que Deus iniciou essa obra em você. Talvez para algumas pessoas Deus conseguiu iniciar essa obra há pouco. Porque depende de nós querermos, né? Para Deus iniciar sua obra em nós, a gente precisa querer, a gente precisa se abrir. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Veja, aquele que começou uma obra, ele quer terminar. Deixa eu falar isso para vocês, isso aqui é muito importante. Deus quer terminar a obra que ele começou na sua vida, a obra de santificação, a obra de salvação. Deus começou, o processo de santidade começou na sua vida, o processo de salvação começou na sua vida. Começou, mas não terminou. Frei Gilson, falando para mim mesmo agora, Deus começou o projeto de salvação para você, Frei Gilson. Deus começou o projeto de santificação para você, Frei Gilson, mas não acabou. E eu preciso ir até o fim. Volta ao livro. Deus, dizíamos, é a potência infinita. É uma potência difusa infinita. E o que ele quer? O que Deus quer? Pergunte, o que Deus quer? Deus quer comunicar-se conosco. Deus quer nos encontrar. Essa é a sua alegria. A sua alegria é nos encontrar. Gente, olha que bonito. Olha o que eu estou falando. A alegria de Deus é encontrar você. Por isso que Deus fica feliz quando você reza. Porque quando você reza, Deus te encontra.
Quando você reza, você vai ao encontro de Deus. Quando você vai à missa, você vai ao encontro de Deus. Quando você vai no confessionário, você vai ao encontro de Deus. A alegria de Deus está em encontrar você. Quer uma prova? Abra sua Bíblia em Sofonias. Sofonias. Eita, isso daí... Nunca abri a Bíblia em Sofonias. Falei, onde que está Sofonias? Se vira aí, meu amigo. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Está quase pertinho do Evangelho de São Mateus. Então está bem pertinho do Novo Testamento. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti como um herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Ele te renova, ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria ao teu respeito. Olha que coisa bonita. Ele exulta de alegria ao teu respeito. O que Deus quer? A sua alegria é me encontrar. A alegria de Deus é encontrar você. Ele exulta de alegria ao teu respeito. Volta ao livro. Tentaremos ver como Deus pode nos encontrar. Como Ele nos encontra. Como Ele entra no jogo. Primeiramente em nossa atividade, até mesmo psicológica. Para quê? O que Deus quer? Por que Ele tem a alegria de se encontrar conosco? Qual é o objetivo dele em se encontrar conosco? O objetivo dele é chegar à união dele comigo. Qual é o objetivo da oração? A união com Deus. Deus quer se unir a você. O propósito da oração, do contato com Deus, é precisamente a união. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Este é o sonho de Deus. A união com você. Deus quer se unir a você. Vá mais para frente, João 17, 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. Para que também eles estejam em nós. Veja, o desejo de Deus, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Para que eles, Pai, para que eles, Frei Gilson, você, para que eles estejam em nós. O desejo de Deus é união. Deus quer que a sua alma esteja unida a dele. Unida. E o que é união com Deus? O que é união com Deus? Abra a sua Bíblia. Vamos achar a resposta nessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Olha, essa união é tão forte, essa união é tão poderosa que agora não são mais dois, mas são um. Veja que aquilo que Deus colocou no casamento humano, na verdade é o que Ele deseja com todos nós. É por isso que na Bíblia, Jesus ele se considera como noivo e nós somos a noiva. Ele quer ter união conosco. A Bíblia sempre fala de uma aliança, de um casamento. Veja, se você ler Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai perceber que existe uma aliança, que existe um casamento de Deus com seu povo. Quando o povo se rebela contra Deus e vai buscar outros deuses, isso na Bíblia é chamado de adultério.
Porque Deus quer ter um casamento com o seu povo. Deus quer ter união com o seu povo. O que é casamento? O que Deus uniu, o homem não separe. Já não são mais dois, mas uma só carne. Olha o que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Já não somos dois, é um só. 1 João capítulo 4. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4. Versículo de 15 a 16. 1 João 4, 15 a 16. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha que coisa linda. E Deus em mim e eu nele. Isso é união, minha gente. E isso se dá pelo amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isso é o objetivo de Deus. União. União com Deus. Então, para que eu rezo? Eu rezo para ter união com Deus. E como vou ter união com Deus se eu não quero mudar de vida? Você entendeu? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo sim ou não? Volta ao livro. Fomos criados para Deus. Ele é o nosso destino. Bata no seu peito agora e diga: eu fui criado para Deus, Deus é o meu destino, nossa pátria é a Santíssima Trindade. Ei, sua pátria é a Santíssima Trindade, é Deus em si mesmo, é para lá que devemos ir. O que é o céu? O céu é Deus, minha gente. Onde nossa morada está pronta, onde finalmente nos reuniremos. O céu, o que é o céu? É o estado perfeito de união com Deus. Lá no céu ninguém vai se separar de Deus jamais. Haverá uma união perfeita. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ele é o nosso destino. Você foi feito para Deus. Romanos 11, 36. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Frei Gilson é do Senhor. O Frei Gilson é para o Senhor. Dele, por Ele e para Ele. Frei Gilson, dele, por Ele e para Ele. Fale o seu nome, fale o seu nome. Frei Gilson, dele, por Ele e para Ele. O seu destino é Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo de 20 a 21. Filipenses 3, 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, e é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. O meu lugar é o céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 21. Lá, as últimas páginas da sua Bíblia. Apocalipse 21, versículo de 3 a 4. Teu destino é o céu. O teu destino é Deus. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
Olha que bonito. O céu é o lugar da união perfeita. Habitará com eles. Deus habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Não vai ser alguém representando Deus, não. Vai ser Deus mesmo, vai estar com a gente no céu. Versículo 4: enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Nós estamos na primeira condição. Um dia vai passar a primeira condição. A vida terrena é uma peregrinação, diz o Frei Beato Maria Eugênio. A vida terrena é uma peregrinação. A verdade é que esta vida vai passar. Esta é a primeira condição. Nós estamos vivendo na primeira condição. A vida eterna é definitiva. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Veja, eu quero que você entenda agora que este mundo é passageiro. Este mundo é passageiro. Por isso, minha gente, vamos rezar. Por isso, minha gente, vamos buscar Deus. Por isso, minha gente, vamos buscar a união com Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Veja, a Bíblia está deixando claro, o mundo passa. Então por que vou me apegar a este mundo se esse mundo passa? Não é inteligente. Não é uma boa escolha. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Os que usam deste mundo, como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Está aqui na sua Bíblia, está aí na sua Bíblia. Leia de novo, porque a figura deste mundo passa. Por que se apegar a este mundo se esse mundo vai passar? Ei, acorda para a tua vida, meu filho. Então, quando você reza, é porque você acordou. Quando você busca Deus, é porque você acordou para a vida. Você entendeu que esse mundo passa. Você entendeu que esse mundo é passageiro. Porque quem não entendeu isso, sabe o que faz? Ele não reza, ele vive em shopping, ele vive em praia, ele vive na curtição, ele vive passeando, ele vive aproveitando a vida. Por quê? O que ele pensa? Ele pensa que isso aqui é para sempre. Ele pensa que isso não vai passar, então temos que desfrutar. E o cristão não, o cristão ele sabe que tudo vai passar. Então por que eu vou me apegar a coisas passageiras? Eu vou me apegar àquilo que não passa. E só Deus não passa. As pessoas estão achando que esse mundo vai durar para sempre. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão sem juízo. As pessoas estão sem juízo. Meu irmão e minha irmã, acorda para a sua vida. E eu tenho certeza que você está acordando. A figura deste mundo passa. Então não coloque a tua vida aqui. Coloque a tua vida em Deus. Esteja unido a Deus. Vamos para a pátria definitiva. Mateus 24, abra aí sua Bíblia, Mateus 24. E quando eu falo abra sua Bíblia, é para você abrir mesmo, viu? Não fica me ouvindo não, só me olhando não. Eu quero ver você abrindo Bíblia. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão. Tá claro, sim ou não? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então o que você vai se firmar? Naquilo que passa ou naquilo que não passa? A vontade de Deus não passa. A palavra de Deus não passa. As minhas palavras não passarão. Então, foca na palavra, meu irmão. Foca na palavra. Veja, eu estou fazendo você ler Bíblia. Foca nisso aqui.
Foca nisso aqui. Eu volto ao livro. A vida terrena é uma peregrinação. Uma estada numa má hospedaria. Estamos ainda numa má hospedaria nessa terra. Como expressou Santa Teresa, somos peregrinos em busca da nossa verdadeira pátria. A pátria é Deus, a união perfeita com Ele. Então aqui nesta terra nós somos apenas peregrinos. Você já ficou num hotel que você não gostou muito? Você não foi bem acolhido? Você estava mal hospedado ali? Você já foi na casa de alguém e você ficou mal hospedado ali? Quantas vezes você e eu já fizemos essa experiência de uma má hospedaria? Olha o que Teresa d'Ávila está dizendo. Essa terra que a gente vive é uma má hospedaria. E quando fala que é má hospedaria, não é porque Deus criou algo mal para nós. Porque a Bíblia diz que Deus, tudo que ele fez era bom. É má hospedaria porque os homens tornaram este mundo mal. O pecado tornou este mundo mal. Então, quando eu digo que é uma má hospedaria, não é que Deus fez uma má hospedaria para nós. Deus fez uma belíssima hospedaria para nós. A Bíblia diz, Deus fez o sol e viu que era bom, Deus fez a lua e viu que era bom, Deus fez os animais e viu que era bom, Deus fez tudo e viu que era bom, mas entrou o pecado no mundo e estragou tudo, e este mundo se tornou uma má hospedaria. Então, como é que você se apega a essa má hospedaria, meu irmão e minha irmã? Não tem sentido, não tem sentido. Portanto, a Bíblia diz, isto aqui que nós vivemos é apenas uma passagem, é a primeira condição, como nós vimos no livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia em João. João 16, a prova de que nós estamos numa má hospedaria. João 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. É uma má hospedaria. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 22. Romanos, capítulo 8, versículo 22. Pois sabemos que toda a criação, preste atenção nisso, toda a criação geme e sofre com dores como que dores de parto até o presente dia. Pois sabemos que toda a criação, então ninguém escapa, toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente dia. Então você está entendendo? Esta terra é um vale de lágrimas. Esta terra é uma má hospedaria. E por que nós vamos ficar presos aqui? Por que nós vamos ficar presos ao que passa? Por quê? Por quê? Por quê? Há pouco tempo, nós recebemos a notícia de uma pessoa que todo o Brasil ama, Silvio Santos. Não é verdade? Quem de nós nunca entrou em contato com este homem que trouxe tanta alegria para tantos brasileiros? E um homem que ele era conhecido como quem quer dinheiro. Um homem rico. Só que toda a sua riqueza não é capaz de manter a sua vida neste mundo. E toda a sua riqueza não é capaz de tirar os problemas deste mundo. Você está entendendo? Toda a riqueza que ele tinha não era capaz de tirar as aflições deste mundo. Toda a riqueza que ele tinha não era capaz de tirar o seu sofrimento. Não era capaz de livrar-o da morte. Um homem tão amado pelo Brasil inteiro. Aliás,